Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão e nessa temporada de 2024 nós vamos apresentar esse artigo de revisão que é a Síndrome de Alagille, falando sobre o que a gente já tem de entendimento da patogênese, dos diagnósticos e os desafios tanto do diagnóstico quanto do manejo. Esse artigo foi feito por dois autores bastante conhecidos, o Mohamed Ayoubi e a Binita Kamati. Foi publicado recentemente pela revista Clinic Liver Disease, que tem um fator de impacto de 1,77 no ano de 2022. A síndrome de Alagille, então, ela teve um impacto muito grande, a publicação do GALA, que é a Aliança Global em Alagille, que permitiu a gente observar no mundo real como que estava sendo a condução desses casos. O que a gente já sabe que a incidência da síndrome de Alagille, tradicionalmente, ela era estimada para 1 a cada 70 mil nascidos vivos, mas os estudos mais recentes sugerem que ela pode ser mais comum, até de 1 para 30 mil nascidos vivos. Esse artigo, então, ele oferece uma visão geral da síndrome de Alagille, com foco em abordagens diagnósticas relevantes, avanços e desafios no tratamento. Falando sobre as características hepáticas da síndrome de Alagille, a colestase neonatal é uma forma de apresentação, mas ela pode ter outras formas de apresentação. Mas o mais comum é a colestase neonatal com altos níveis de gama-GT, de gama-glutamiltransferase. Isso afeta de 80% até 100% dos pacientes. Então, a gente também pode ter, em alguns casos, a síndrome de Alagille com os níveis não tão altos de gama-GT, mas o mais comum é os altos níveis. Além disso, a icterícia e a hepatomegalia, elas estão presentes na maior parte dos pacientes que têm menos de 1 ano de idade. E aproximadamente, então, 90% a 70% dos casos, respectivamente. A esplenomegalia já é mais rara na infância, porque ela vai refletir uma fibrose hepática progressiva e hipertensão portal, e ela então é mais frequente com o avanço da idade. A função hepática sintética ela é mantida no início da doença, portanto a coagulopatia em uma idade jovem é geralmente secundária às deficiências das vitaminas lipossolúveis e não uma disfunção hepática, que pode ser corrigido com a suplementação da vitamina K e também de outras vitaminas lipossolúveis, pois, como a gente já sabe, na colestase crônica, essa deficiência de vitaminas, ela pode ter um resultado bastante importante no crescimento, na fratura. E falando de uma coisa que é à parte, mas que entra no contexto hepático, é o prurido. Então, o prurido vai ser um dos sintomas mais graves e debilitantes de qualquer doença hepática colestática na infância, e no Alagille ele está aí como um sinal muito importante, e geralmente ele está presente após os 4 meses da idade, e ele pode ocorrer mesmo na ausência de icterícia, nos casos de colestase anictérica, e ele tem um impacto muito significativo na qualidade de vida, com o sono que acaba sendo um sono interrompido, com as escoriações cutâneas, que são mais comumente encontradas nos pés, nos troncos e nas orelhas. As características cardíacas, a gente tem que lembrar que o envolvimento cardíaco é uma das características mais presentes na síndrome de Alagille. Ela afeta 94% dos pacientes. E assim como no envolvimento hepático,
o grau e a gravidade das anomalias cardíacas, elas variam muito. A estenose ou a hipoplasia da artéria pulmonar periférica, eles têm a anomalia mais comumente detectada e tem uma frequência em torno de 76%. Felizmente, as anomalias complexas cardíacas são menos comuns. Em um grande estudo, que foi um estudo descritivo com 200 pacientes com síndrome de Alagille, que tinham o JAG1, 12% tinham a tetralogia de Fallot e 7% tinham estenose valvar ou supravalvar aórtica. E a maioria das mortes precoces na síndrome de Alagille é devido às anomalias cardíacas graves. O fenótipo, então, da tetralogia de Fallot na síndrome de Alagille é mais grave do que a população em geral, principalmente aí quando está associado, né, à atresia pulmonar. Aí, nesses casos, as taxas de mortalidade chegam a 1/3 dos pacientes com tetralogia de Fallot no Alagille e até 75% nos pacientes que têm a tetralogia de Fallot associada aí à atresia da pulmonar. Então, coletivamente, as taxas de sobrevivência são baixas, com metade dos pacientes com lesões intracardíacas graves sobrevivendo até os 6 anos de idade. As características faciais, né, elas são identificadas corretamente como faces de Alagille por geneticista em quase 80% dos casos. É aquele rosto triangular invertido, uma testa proeminente, os olhos profundos, o hipertelorismo e o queixo pontiagudo. Elas podem ser mais sutis na infância, mas se tornam mais evidentes com a idade. Sobre as características oculares, muitas anormalidades oculares já foram descritas na síndrome de Alagille. O embriotóxo posterior é observado nas séries descritas de 55% a 95% dos pacientes e geralmente ele não tem consciências visuais. O embriotóxo posterior é detectado por exame de lâmpada de Fenda e ele pode ser visto em até 22% da população em geral, em até 70% em pacientes que tenham a síndrome com a 22q11. Embora ele não seja algo específico para a Alagille, ele é uma ferramenta diagnóstica útil. Outras anomalias oculares descritas na síndrome de Alagille, elas incluem mudanças corioretinianas periféricas e drusas no nervo óptico. As drusas, eles são pequenos depósitos de lipídios que se acumulam sobre a retina e têm uma cor amarelada. Eles podem ser identificados por ultrassonografia, né? E em 80% a 95% dos pacientes com síndrome de Alagille, em comparação com nenhum em outras condições colestáticas e apenas 2,5% na população em geral. E essas drusas não são um diagnóstico de nenhuma doença, mas pode sim ser um sinal relacionado a essa patologia. As características renais da síndrome de Alagille, lembrando que a característica da doença renal ela tem sido descrita desde os relatórios iniciais nos pacientes com a síndrome de Alagille e ela foi reconhecida como uma característica definidora da doença. Então, ela tem uma prevalência estimada de 40%, resultando na expansão dos critérios clínicos da síndrome de Alagille. Ambas as anormalidades estruturais e funcionais elas foram relatadas. Em um grande estudo de coorte, a displasia renal foi a anormalidade mais comumente identificada, afetando 59% dos pacientes, seguida pela acidose tubular renal em 10% e a obstrução urinária com refluxo vésico-ureteral em 8%. A hipertensão sistêmica ela pode ocorrer secundariamente à doença renovascular, em 2 a 8% dos casos. A doença renal crônica na síndrome de Alagille, progredindo para transplante renal, é rara. Sobre as características vasculares, né, da síndrome de Alagille, as anormalidades vasculares, elas podem ser intracranianas e sistêmicas. Ambas foram detectadas na síndrome de Alagille.
E o sangramento intracraniano é uma complicação bem reconhecida que ocorre em 15% dos pacientes, dos quais a metade são fatais, mas são séries pequenas. A apresentação clínica, a localização e a gravidade do sangramento variam amplamente entre os pacientes, indo desde infartos silenciosos até eventos catastróficos. Emmerich e colaboradores relataram que até 50% dos pacientes assintomáticos podem ter lesões detectáveis. Então, para isso, foi recomendado que as crianças passem por uma triagem de rotina com ressonância magnética e angiografia aos 8 anos de idade, quando você não precisa mais fazer anestesia geral, ou antes de cirurgias importantes. As lesões descritas, elas incluem estenose de artéria carótida interna, aneurismas de artéria cerebral média e basilar, doença de moia-moia, bem como sangramentos estabelecidos no espaço subdural, epidural ou subaracnoide. Os pacientes com as malformações vasculares do sistema nervoso central têm um risco aumentado de acidente vascular cerebral e hemorrágico. Lembrando, então, que a doença de moia-moia é uma doença cerebrovascular oclusiva crônica e não é uma afecção, e é uma afecção que é não inflamatória e não aterosclerótica. A genética, então, da síndrome de Alagille é causada por mutações heterozigóticas nos JAG1 em 94% dos casos e no NOT2 em 2 a 4% dos casos. Ela corresponde, então, à herança, né? Ela ocorre de forma autossômica dominante e 60% das mutações são de novo. Desde a identificação do JAG1, em 1997, mais de 700 variantes patogênicas foram identificadas. E essas mutações, elas codificam para o domínio extracelular do JAG1, que é uma área crucial para a ligação com o NOT2 e o início da sinalização NOT. As mutações, então, que levam à truncagem da proteína são as mais comuns, afetando 75% das mutações em JAG1. O NOT2 ele foi descrito como o segundo gene da doença 9 anos depois da identificação do JAG, quando os pacientes negativos para a mutação do JAG foram rastreados para o NOT2. Até o momento, apenas alguns pacientes de Alagille associada a NOT foram descritos. E a base genética da síndrome de Alagille é um objeto de debate, porque a gente tem visto a descoberta de diferentes mutações patogênicas que causam fenótipos clínicos idênticos, sugerindo que a haploinsuficiência, em vez de um mecanismo de dominância negativa, seja o mecanismo primário da doença. A via de sinalização NOT é uma via de sinalização altamente conservada e evolutiva, e é crucial para a comunicação intracelular durante a embriogênese. E vários estudos confirmam a expressão do JAG1 nos órgãos afetados na síndrome de Alagille, em particular. E a gente tem, então, além disso, né, a sinalização NOT sendo crucial para o desenvolvimento dos ductos biliares intrahepáticos. Lembrando que os testes diagnósticos na síndrome de Alagille, eles podem ser feitos como uma abordagem adotada recentemente em priorizar esses testes genéticos, principalmente em lactentes colestáticos, que seria útil num quadro de colestase neonatal, onde o diagnóstico diferencial de atresia de vias biliares e síndrome de Alagille, eles podem se apresentar como um desafio diagnóstico. Entre os diagnósticos, então, a gente lembrando que a doença de Alagille geralmente se manifesta com os marcadores elevados de colestase, como ácidos biliares séricos, bilirrubina, colesterol, gama-GT, e eles podem melhorar na infância, né? E isso mostra, então, que aqueles
que tem icterícia e xantoma, eles podem melhorar, mas Mussac e colaboradores identificaram que ter uma bilirrubina maior que 3,8 entre 12 e 24 meses em 144 crianças, você vai ter um desfecho hepático com transplante ou derivação biliar, né? Então, isso é importante como um parâmetro bioquímico para a evolução. A ultrassonografia, ela pode mostrar uma vesícula biliar hipoplásica, que é relatada em 28% dos pacientes. Além disso, a gente pode ter nódulos regenerativos hepáticos, que podem ter aí a necessidade de fazer um diagnóstico diferencial com carcinoma hepatocelular, e eles estão presentes em 30% dos casos. Eles são distinguíveis aí se é um carcinoma hepatocelular ou se um nódulo regenerativo, né? Do jeito que a gente faz a alfa-fetoproteína, a própria textura execóica ao fígado circulante sem invasão vascular, né, nos estudos. A cintilografia hepatobiliar, geralmente ela é realizada no início da doença e ajuda na diferenciação, né, da síndrome de Alagille e da atresia biliar, mas ela pode contribuir para a confusão diagnóstica. Aproximadamente 60% dos casos de síndrome de Alagille não excretam, né, o isótopo após as 24 horas. Então, para avaliar as características extrahepáticas, todos os pacientes com suspeita de síndrome de Alagille devem ser submetidos a transplante, a exame, né, não transplante, a exame de lâmpada de fenda, ecocardiografia, raio-x de coluna e ultrassonografia renal. E a fazer, então, a imagem cerebral, né, a pesquisa, é bastante considerada na presença de sintomas neurológicos. Os desafios que a gente vai destacar aqui, que o trabalho destaca, na síndrome de Alagille, é a ausência da correlação genótipo-fenótipo. Apesar de a gente ter uma fenotipagem clínica ampla e um número grande de mutações identificadas até o momento, não foram identificadas correlações genótipo-fenótipo. Isso sugere, então, que a presença de modificadores genéticos ou fatores epigenéticos vão explicar essa variabilidade fenotípica. Alguns relatos mostram até que gêmeos monozigóticos compartilhando a mesma mutação têm quadro clínico diferente. Então, o que a gente sabe é que não é possível prever o curso da doença e da história natural com base no genótipo, e isso é relevante também para o aconselhamento genético. As colangiografias intraoperatórias também fazem parte do desafio, porque elas são consideradas um padrão ouro na avaliação da árvore biliar intra e extrahepática e para diagnosticar a atresia biliar. No entanto, na síndrome de Alagille, a árvore biliar pode ser hipoplásica e isso causa algum fator de confundimento nas colangiografias. Mais comumente, então, os ductos intrahepáticos não são visualizados em quase 75% dos pacientes com Alagille. E isso, né, pode ser considerado um fenótipo de atresia biliar ocorrendo na síndrome de Alagille, que é geneticamente definida, em vez da coexistência de duas doenças diferentes, como tem sido relatado na literatura. Em situações difíceis, né, e sensíveis ao tempo, que a gente sabe que é pouco para o diagnóstico de atresia biliar, às vezes é realizada a cirurgia de Kasai nos casos da síndrome de Alagille, e isso tem um efeito adverso no curso da doença. Então, os pacientes que foram submetidos a Kasai que tinham síndrome de Alagille vão apresentar as taxas mais altas, tanto de transplante hepático quanto de mortalidade, em comparação com aqueles que têm Alagille e não fizeram o Kasai. Outro ponto importante é a histopatologia na síndrome de Alagille, que a pobreza dos ductos biliares que é encontrada não é sinônimo ou patognomônico da síndrome de Alagille. E ela foi relatada já, essa pobreza dos ductos biliares, em outros distúrbios colestáticos, infecciosos, imunes e também lesão hepática induzida por medicamento. E isso você
a sobreposição, então, quando a gente fala de síndrome de Alagille e atresia biliar, ela permanece a área mais importante de incerteza diagnóstica. A pobreza de ductos biliares intrahepáticas, ela foi relatada em até 10% dos pacientes que têm uma atresia biliar, mas normalmente é um achado tardio. E as outras características da atresia biliar, como a proliferação ductular, hepatite de células gigantes, também foram observadas em pacientes com Alagille, e nesse cenário, a abordagem, que é o sequenciamento precoce, é crucial para esse diagnóstico diferencial. Sobre o manejo nutricional, as crianças com síndrome de Alagille, elas têm um gasto energético normal, mas apesar disso, elas requerem pelo menos 125% da ingestão diária recomendada e podem precisar de mais para o crescimento e para a recuperação nutricional. Isso é tipicamente devido a uma ingestão reduzida, a uma má absorção de gordura e também a doença cardíaca. Então, alimentos ricos em calorias e ricos em triglicérides, né, devem ser incentivados, mas os triglicéridos aí para que não seja, já que não facilitando a absorção, já que não é necessária a formação de micelas, mas em crianças incapazes de atender essas demandas, a gente tem que fazer o uso da via nasogástrica ou gastrostomia, principalmente no contexto de uma doença hepática terminal. Também lembrar que é crucial a suplementação adequada das vitaminas lipossolúveis, né? E principalmente aí tentar fazer uma suplementação individual do que apenas genérica. Quando a gente fala do manejo do prurido desses pacientes, a gente tem o uso do ácido deoxicólico, né, bem definido, na dose de 10 a 20 mg por quilo por dia. A gente tem a colestiramina, a rifampicina, o naltrexone, a sertralina e, mais recentemente, a gente tem os inibidores seletivos do transportador apical do sal biliar dependente de cálcio, né, que são os inibidores IBAT, e eu destaco aqui o maralixibate e o devixibate. Falando um pouquinho sobre o Alagille e o tratamento do Alagille, a gente tem que lembrar que a reabsorção dos sais biliares se dá 90% no ilho terminal e os inibidores seletivos do transportador apical de ácido biliar dependente do sódio é o que vai fazer com que haja a mediação da absorção dos sais biliares nos intestinos e que recicla ele de volta para o fígado. Inibindo, né, esse mecanismo, você vai ter mais ácidos biliares excretados nas fezes, levando a níveis mais baixos de ácidos biliares sistemicamente, o que vai reduzir o dano hepático mediado pelos ácidos biliares. Isso pode, né, vai refletir em melhorias na função hepática, no prurido e outros sintomas de doenças hepáticas colestáticas. Em relação ao transplante de fígado, a seleção do doador vivo relacionado, ela deve ser considerada com cautela, porque como 40% das mutações elas são herdadas, a probabilidade de você ter um dos pais afetados ela não é trivial. Portanto, é recomendado um rastreamento genético para potenciais doadores vivos relacionados. Isso é de particular importância porque os doadores relacionados podem ser oligossintomáticos, assintomáticos ou sem achados clínicos evidentes, mas portarem uma mutação causadora da síndrome de Alagille. Sobre o envolvimento renal no transplante, devido às anormalidades intrínsecas da síndrome de Alagille, a insuficiência renal pré-existente ela pode não se recuperar após o transplante hepático. Isso, então, vai sugerir fortemente a adoção de um protocolo de imunossupressão que poupe os rins e lembrando da vulnerabilidade dos rins intrinsecamente anormais, né, quando você usa os inibidores de calcineurina
nessas crianças. Os riscos, então, e os benefícios do transplante de fígado e ou uma cirurgia corretiva, eles devem sempre ser considerados. Então, uma abordagem multidisciplinar e uma consulta, um acompanhamento multidisciplinar com cardiologistas e cirurgiões especializados, eles devem sempre ser buscadas para uma estratégia de um manejo ótimo das anomalias cardíacas pré-transplante. Existem poucos relatos combinando transplante de coração e de fígado bem-sucedido na ala Gili. Em relação aos testes diagnósticos, destacando aqui os marcadores bioquímicos da colestase, que a gente já falou da gama-GT, dos ácidos biliares, da bilirrubina conjugada, que vão estar muito mais elevadas comparadas com as outras causas colestáticas, mas ainda assim não é específico da síndrome de ala-Gili. Os estudos de imagem, a cintilografia hepática, que podem não mostrar uma excreção do isótopo em 60% dos casos, a colangiografia intraoperatória, que vai mostrar a não opacificação dos ductos intrahepáticos em 74%, e a não opacificação e hipoplasia dos ductos extrahepáticos proximais em 37%, a histopatologia hepática mostrando uma pobreza dos ductos hepáticos, que tem uma frequência aumentada na síndrome de ala-Gili, mas também não é patognomônico, e os testes genéticos, tanto o JAG1 como o NAT2, que são as variantes diagnósticas para o síndrome de ala-Gili. Então, normalmente os testes diagnósticos, eles têm uma tendência, então, a avaliar o envolvimento dos outros órgãos, ou seja, o propósito de cumprir os critérios diagnósticos, e os testes genéticos para confirmação molecular, lembrando então a abordagem do sequenciamento precoce, onde os testes genéticos devem ser priorizados exatamente naquele período de avaliação dos lactentes de colestase, onde o diagnóstico diferencial pode ser bastante difícil. Aqui então estão os nossos canais, para quem não está inscrito, se inscreva e deixa aí um joinha para a gente se você gostou do conteúdo. Um abraço! Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.